Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo sobre a luz e hoje nós vamos falar sobre as cores invisíveis. No vídeo passado nós falamos sobre as cores e como elas são importantes na natureza. Hoje nós vamos falar de cores que nós, seres humanos, não conseguimos enxergar. Você já deve ter ouvido falar que precisamos passar protetor solar para nos proteger contra a radiação ultravioleta. Mas o que é a radiação ultravioleta e por que eu tenho que me proteger dessa radiação? Para a gente falar sobre a radiação ultravioleta, nós precisamos lembrar do arco-íris. O arco-íris tem 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então a gente consegue perceber que o arco-íris começa no vermelho e termina no violeta. Depois do violeta, também tem cores, só que nós, seres humanos, não conseguimos enxergar. As abelhas, por outro lado, não conseguem ver muito bem o vermelho, mas elas conseguem enxergar muito bem o tipo de luz que para nós é invisível, que vem após o violeta, ou seja, que está ultravioleta. Então, o ultravioleta é um tipo de cor que nós não conseguimos enxergar. E até por isso que a gente não chama de cor ultravioleta, a gente fala de radiação ultravioleta. Mas por que esse tal de ultravioleta é tão perigoso que eu tenho que me proteger contra ele quando eu vou para a praia ou até mesmo quando eu vou aproveitar um final de semana ensolarado no parque? Acontece que o ultravioleta é tão forte que ele consegue causar até queimaduras no nosso corpo. Quem já foi pra praia e se esqueceu de passar o protetor solar sabe o quanto arde esse tal do ultravioleta. Mas o protetor solar não nos ajuda só contra queimaduras. Ele também nos ajuda a prevenir alguns tipos de doença de pele, por exemplo, o câncer de pele. Quando nós passamos o protetor solar, ele serve como se fosse um escudo que vai absorver toda essa radiação ultravioleta, impedindo com que ela chegue na nossa pele. Ela serve como se fosse um aspirador de luz ultravioleta. Por isso é importantíssimo utilizar o protetor solar sempre que vamos sair para fazer alguma atividade externa. Bom, mas já fomos para depois do violeta. Será que antes do vermelho, do outro lado do arco-íris, também tem cores invisíveis? E a resposta é sim! Se depois do violeta nós temos o ultravioleta, antes do vermelho nós temos o infravermelho. Vocês também já devem ter ouvido falar do infravermelho, principalmente em câmeras que conseguem ver no escuro. A câmera que enxerga no escuro, ela na verdade está observando a luz infravermelho. Nós também já ouvimos falar de infravermelho em termômetros digitais, como aqueles que a gente utiliza para ver se alguém está com febre agora na pandemia. Ele tem um formato de pistola, e essa pistola, na verdade, consegue absorver a radiação infravermelho que nós emitimos. Você sabia que você emite radiação infravermelha? Olha só, quase um X-Men. Mas, brincadeiras à parte, a radiação infravermelha está associada ao calor. Então nós conseguimos medir a temperatura de alguém com um termômetro digital justamente porque essa pessoa emite radiação infravermelha. E é por isso que as câmeras noturnas conseguem captar a movimentação de algumas pessoas, porque ao invés de captar a luz que nós refletimos, ela capta a luz que nós emitimos. É como se nós fôssemos lâmpadas ambulantes para a câmera infravermelha. Uma informação interessante sobre a radiação infravermelha é que ela tem dificuldade por passar por alguns materiais, como plástico, vidro e até mesmo o ar. É por isso que quando vamos fazer uma estufa para cultivar algum tipo de planta, nós utilizamos ou um plástico transparente ou mesmo vidro, pois assim a luz do sol pode entrar, ajudar as plantas a fazerem a fotossíntese e ela não deixa o calor sair das estufas. E assim você consegue controlar melhor a temperatura em que você está cultivando a sua planta. E é por esse motivo que nós batizamos a capacidade do nosso planeta em guardar calor de efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que acontece porque a nossa atmosfera consegue armazenar calor na forma de radiação infravermelha. Assim, quando está de noite,
nós não temos a luz do sol, mas conseguimos manter uma temperatura mais ou menos constante por conta do efeito estufa. Acontece que quando nós liberamos alguns gases poluentes na atmosfera, essa capacidade de armazenar calor aumenta muito. E é daí que surge o aquecimento global. O aquecimento global é o aumento do efeito estufa que causa um aquecimento maior do nosso planeta. E isso pode gerar diversas consequências para a natureza. Como nós não enxergamos nem o infravermelho nem o ultravioleta, é mais difícil da gente fazer um experimento. Então eu vou propor que você faça aí em casa, porque em casa vai ficar um efeito muito mais legal do que assistir pelo vídeo. E vocês já vão entender o porquê. O infravermelho também é uma forma de comunicação, de passagem de sinal. O controle remoto que a gente utiliza para mudar os canais na TV funciona justamente desse modo. Ele envia um sinal infravermelho para a sua TV, a TV recebe esse sinal e faz o que você pediu para ela fazer, aumentar o volume, trocar o canal, ligar, desligar. Então o que nós vamos fazer nesse experimento é o seguinte: vocês vão mexer no controle e observar se há alguma mudança de cor quando você mexe no controle. Então fique olhando para frente do controle, aumenta o volume, diminui o volume, veja se você enxerga alguma coisa. Muito provavelmente você não vai enxergar nada. Aí você vai pegar uma câmera e observar, fazer esse mesmo teste, mas sem utilizar os seus olhos. Você vai utilizar os olhos da câmera e olha só o que você vai conseguir enxergar. Vocês conseguiram perceber uma coloração rosa, avermelhada? Depende do controle, você vai ver um tipo de cor diferente. Mas é essa cor que é o infravermelho. E a nossa câmera, ela tem uma sensibilidade um pouco maior ao infravermelho. E por isso ela consegue traduzir o infravermelho para uma cor que nós conseguimos ver, que é o rosa ou vermelho. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de aprender um pouco mais sobre as cores invisíveis e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!